Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre entrada de dados e os condicionais. Bom, então nós vamos fazer o nosso programa em alguma linguagem de programação específica, sendo que deixa eu só pegar aqui a canetinha. Então eu vou utilizar alguma linguagem de programação. Todo o programa tem alguma forma de entrada de dados e alguma forma de saída de dados. O que seria essa entrada de dados? Seria como o programa vai interagir com o usuário. Pode ser essa entrada através de outro programa, pode ser a partir do teclado, pode ser a partir de algum clique do mouse. Então, algum comando, alguma entrada de dados nós fazemos para o programa e alguma saída de dados. Essa saída, normalmente, a gente vê algum resultado na tela do computador, algum som, impressão. Então, pode ter várias formas de saída desse meu algoritmo. Então, toda linguagem de programação vai ter alguma forma para que eu possa entrar dados, receber dados do usuário do programa. Eu tenho que tem que ter alguma forma de receber esses dados. Por exemplo, nesse problema de verificar se um aluno foi ou não aprovado em uma disciplina anual do IFRN. Nós temos 4 bimestres, então eu tenho que solicitar a média dele em cada bimestre para fazer a média anual dele. Tenho que solicitar para ele a frequência, para aí sim verificar se ele foi aprovado, reprovado, né, gente? Aí abstraiam. Ou se ficou em prova final. E aqui são as regras, tá? Para saber se o aluno ficou aprovado, reprovado ou em prova final. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Solicitar o usuário. Então, eu tenho que usar a entrada de dados do teclado. O usuário vai digitar as notas, a frequência. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é alguma função, alguma coisa que fique escutando o teclado, que receba essa entrada de dados do teclado. Sendo que na videoaula de hoje nós vamos fazer o algoritmo de uma forma mais alto nível, mais próximo do português. É um pseudocódigo, né? Não é um código, não tem uma linguagem de programação. Okay? Então aqui eu delimitei o início do meu algoritmo. E a próxima parte que eu tenho que fazer é solicitar ao usuário as 4 notas, né? Dos 4 bimestres. Então eu coloquei imprimir, entre parênteses, qual a nota do primeiro bimestre. Então, a partir desse imprimir, ele vai imprimir na tela esse texto, só isso. Mas o meu algoritmo também tem que ter uma forma de ler o que o usuário vai digitar. Eu tenho que ter uma função que fique esperando o usuário digitar até ele clicar um Enter, até ele clicar um enviar. Então, no meu caso, eu botei ler do teclado. Esse é o nome da minha função. E eu criei uma variável para receber o que ele vai imprimir, o que ele vai digitar, desculpa. Eu chamei de nota 1. Mas o que danado é essa nota 1? É uma variável inteira, né? Porque no IF nós trabalhamos com notas de 0 a 100. Então, eu tenho que declarar as minhas variáveis. Eu coloquei inteiro nota 1, inteiro nota 2, inteiro nota 3, inteiro nota 4. Porque são as 4 notas que eu vou ter. Então, pensem, eu preciso de mais alguma variável? Provavelmente sim, né? Mas vou deixar para mais adiante. Foi o que eu fiz. Não é tudo inteiro, eu botei tudo numa linha só. As linguagens, na maioria, você consegue fazer isso. Inteiro, nota 1, vírgula, nota 2, nota 3, nota 4. Então, eu coloquei numa linha só. Ok? Estou declarando, dizendo que todas são do tipo inteiro. Agora, imprimir. Qual a nota do segundo bimestre? Ler do teclado. Vou armazenar em nota 2. Qual é a nota do terceiro bimestre? Vou ler do teclado e armazenar em nota 3. Qual é a nota do quarto? Vou ler e armazenar em nota 4.
Ok. E agora eu preciso solicitar ao usuário a porcentagem de sua frequência. A frequência também vai de 0 a 100, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi declarar inteiro frequência. Declarei minha variável frequência. E vou pedir qual é a porcentagem da sua frequência, né? Da sua presença, no caso, né? Ler do teclado e vou armazenar na variável frequência. Agora eu li tudo que eu precisava do usuário. Tudo eu li. Já tenho todas as minhas variáveis tudo armazenado. O que é que eu vou fazer agora? No meu algoritmo assim, exibir a média, mas qual é o próximo passo no meu algoritmo? O que eu preciso fazer agora é calcular essa média. Então eu vou ter que inteiro média. Poderia estar lá em cima? Poderia. Uma observação. Eu estou fazendo uma programação estruturada. Então, quando o compilador for executar o programa, em alguma linguagem de programação, ele vai linha por linha. Ele começa na linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, ele vai lendo linha por linha. Tem algum problema eu declarar a média aqui? Não. Mas, para organizar, poderia estar lá em cima, ok? Qual é a média? Aqui eu fiz o cálculo da média. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 dividido por 4. Essa é a minha média. Como eu estou trabalhando de 0 a 100, eu vou querer inteiro mesmo, né? No IF a gente só trabalha com inteiro. Mesmo se der 90, 89, alguma coisa, a gente vai trabalhar com inteiro. Agora, eu já calculei, já tenho todas as minhas informações, eu preciso exibir. Se ele foi aprovado, reprovado ou se ficou em prova final. Como eu estou sem espaço, sim, aqui eu coloquei imprimir média. O que está entre aspas nesse meu código vai aparecer dessa forma. E aqui ele está imprimindo minha variável, o valor da minha variável. E aqui não, é média. Aqui ele está imprimindo um texto e aqui o valor. Então eu fiz imprimir média, entre aspas, dei um espaço para quando for imprimir isso, não ficar colado o texto. Pronto. Eu só afastei a folha, tá? Aquele código todinho ainda existe. E agora eu tenho que pensar na verificação. Então, quando a gente viu lógica, quando a gente viu introdução, a lógica proposicional, a gente viu o nosso se, né? Então, o que é o se na linguagem de programação? É quando eu vou fazer alguma verificação, que eu só vou executar esse trecho de código se essa verificação aqui for verdade. Se eu tenho o meu se não. Às vezes quando tá fazendo em Portugal, a gente bota então. Mas, enfim. Tudo sem acento, tá, gente? Então, o que for verdade aqui vai executar esse código, se for verdade. Se for falso, vai executar esse código aqui. Essa é a estrutura do meu se, em todas as minhas linguagens de programação. O que é que vai mudar? Como a implementação desse se não. O que vai mudar é isso. Então, se isso for verdade, eu vou executar o que tiver aqui dentro. Se isso for mentira, se isso daqui for mentira, eu vou executar o que tiver aqui dentro. Eu não tenho nenhuma verificação aqui, porque isso aqui é um se não. A verificação é essa. Isso aqui é o falso, né? Se for falso, dessa verificação. Então, como seria no nosso caso? Quando é que o aluno é reprovado? Primeira coisa que eu posso olhar é a frequência. Se a frequência for menor, porque 75, ou a média for menor do que 20, reprovado. Porque eu utilizei um ou e não um e. Porque isso aqui pode ser verdade, isso aqui pode ser falso, mas aqui vai dar verdade. Lembra da tabela verdade do ou? Só vai dar falso quando aqui for zero e aqui for zero. Então, se isso for verdade, aqui for falso, vai dar verdadeiro. Se aqui for falso, aqui verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se for falso, falso, vai dar falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, eu imprimo o quê? Reprovado. Falta esse código, né? Que a gente ainda precisa fazer mais verificações. Como é que eu, no meu caso, implementei meu se? Botei se não e um fim do se, porque aqui ele está aninhado. Só executa aqui esse se não, o que se der falso. Se frequência for maior ou igual a 75
e média for maior ou igual a 20. Aí eu entro aqui. Senão, vai ficar aqui no reprovado. Ok? Agora eu coloquei o código do meu sinão. Ainda falta, viu, gente? Primeira coisa que eu verifiquei é se a pessoa ficou... Coloquei um se dentro do meu sinão. Não tem problema. Pode aninhar se qualquer estrutura dentro das minhas estruturas, tá? Se média for maior ou igual a 20 e média menor ou igual a 60, aí a pessoa ficou em prova final. Professor, e a frequência? Eu não preciso mais olhar, porque eu só entrei aqui porque eu sei que minha frequência é maior do que ou igual do que 75 e minha média é maior ou igual a 20. Eu já sei disso, por isso que eu entrei aqui. Então agora que eu vou verificar se a pessoa está em prova final. Se a média for maior ou igual a 20 e menor do que 60, a pessoa está em prova final. Mas ainda tem o se não, né? Então eu aumentei aqui o código. Se não, imprimir. O que é esse se não? Ah, vamos lá. Se frequência menor ou igual a 75 ou média menor do que 20, reprovado. Então, vamos supor que aqui deu falso. Essa verificação, se deu falso, eu venho para cá. Para esse se não, né? Então, eu vou fazer outra verificação. Vou fazer agora essa. Se média maior ou igual a 20 e média menor do que 60, quer dizer que a média da pessoa está entre 20 e 60, e 59, né? Se isso for verdade, para o final. Se isso for falso, eu vou entrar nesse se não. O que é que isso quer dizer? Que a média é maior ou igual a 60. Então, a pessoa foi aprovada. Então, eu faço um fim desse se e um fim desse se. Ok? Então, hoje era isso. Obrigada, pessoal.